بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإمام مسلم ele citou um hadith sobre Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi, companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse, eu perguntei para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse para ele, me dê um conselho que eu não precise, depois desse conselho, perguntar um outro conselho para qualquer outra pessoa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele, diga, creio em Allah e se firme nessa palavra até que seja no último momento da sua vida. A pessoa de falar, Rabbi Allah, Qul amantu billah, diga, eu creio em Allah. E a crença em Allah, ela abrange tudo que você deve fazer nessa vida em relação àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou para você na sua vida. Nas palavras, nas práticas, em tudo que Allah subhanahu wa ta'ala te ordenou para você praticar. Tudo que Ele impediu de você fazer, de você se afastar disso. E se firme naquilo, porque muitas pessoas às vezes, elas falam, eu creio em Allah. E ele sabe, conhece aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer dele. E ele sabe e conhece as questões que são proibidas na vida dele, que Allah subhanahu wa ta'ala determinou nas proibições, que Allah subhanahu wa ta'ala determinou nas ordens que Ele quer da gente. Tem muitas pessoas que conhecem, e ele faz a prática enquanto ele estiver bem com aquela prática. Mas muitas pessoas não se firmam nessas práticas, porque Allah subhanahu wa ta'ala coloca vários testes na nossa vida para saber a medida da nossa fé. Tem pessoas que a fé deles, ela chega até o momento certo, só que depois ela começa a vacilar. Então essa pessoa, ele tem que, quando falar sobre que Allah subhanahu wa ta'ala é único, e que toda determinação de Allah subhanahu wa ta'ala na nossa vida, ela deve ser colocada em prática, ele deve se firmar nisso. E por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando começou os companheiros ver o cabelo branco na cabeça dele, na barba do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disseram para ele, o que fez com que o senhor tivesse cabelo branco e a barba branca? Por que o senhor está dessa maneira? Ele disse, Shayyabatni Hudun wa akhawatuha. O que me fez virar com a cabeça com alguns fios de cabelo brancos na minha barba e no meu cabelo, a Surat Hud, que fez esse cabelo branco na minha cabeça e na minha barba. Eles disseram quais são os versículos da Surat Hud que fizeram com que o Senhor ficasse de cabelo branco. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse, Fastaqim kama umirt. O que Allah subhanahu wa ta'ala lhe disse no Alcorão, e se firme naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te ordenou, e aqueles que estão te seguindo também, e não sejam injustos com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na vida de vocês. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ouviu essas palavras, esses versículos, ele ficou de cabelo branco. Por quê? Allah subhanahu wa ta'ala está ordenando ele afirmar em tudo aquilo que foi determinado para ele em relação à religião. E por isso que Umar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, quando perguntaram para ele o que é a pessoa se firmar na palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, da pessoa praticar a ordem de Allah e se afastar de tudo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, e não vacile com isso como se fosse uma raposa. Um dia eu pratico, outro dia não. A prática deve ser firme até o último momento da sua vida. Independente dos obstáculos que vêm na sua frente, você tem que se firmar na ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. E a pessoa que se firmar, essa é a pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala, quando Ele disse no Alcorão Sagrado, essas pessoas, na hora que chega a morte e que eles são firmes na palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, os anjos irão descer sobre eles e eles irão anunciar para ele o paraíso e anunciar para ele o que ele teria pela frente do paraíso e daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para ele dentro do paraíso. Então esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos firme naquilo que
nós aprendemos e naquilo que Deus determinou na nossa vida para que sejamos felizes nesse mundo e no outro mundo, e que nunca sejamos pessoas que vacilam com a religião, e sempre que faça com que a gente seja firme naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na nossa vida. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos encaminhe para aquilo que é benéfico para nós e que aceite todas as nossas boas ações. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.